mais uma live da Maratona das Feridas Emocionais e hoje nós vamos falar sobre humilhação, um sentimento que muita gente acha que não tem. Eu nunca senti isso, eu não tenho isso, mas você pode se identificar bastante ou identificar alguém da sua família, do seu convívio. Então fica nessa live comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, acho que você vai aprender muito, né? E já nós começamos assim que o pessoal for entrando, tá certo? Deixa eu inclusive colocar aqui o tema da live de hoje. Então nós vamos falar sobre humilhação, que é mais uma ferida emocional. Boa noite, Milena. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. Nós vamos começar já, tá? Assim que o pessoal for entrando. Aguardar só um pouquinho. Enquanto isso, já aproveita, envia aí para as pessoas. Manda aí no direct, para elas também não perderem essa live. Sejam bem-vindos, meninas. Boa noite. Tudo certo por aí? Como eu sempre pergunto, né, nos comecinhos da live, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo ok? Boa noite para quem está entrando agora. Estamos quase começando, tá? Só vou aguardar mais um pouquinho. Hoje o nosso tema é humilhação. Eu não consegui deixar aqui fixado. Deixa eu tentar de novo. Não estou conseguindo. Mas estamos na quarta maratona das feridas emocionais. Nós já falamos sobre 3 temas. Hoje é o quarto e tem mais um, tá? São 5 lives sobre as feridas emocionais. Muitas vezes a gente carrega feridas desde lá da infância, né, gente? E isso traz um peso, um sofrimento muito grande, porque quando a gente cresce, se torna adulto e não lida com isso, essa ferida vai trazendo conflitos sociais nos relacionamentos, vai te fazendo se sentir muito inferior, sabe? Te colocando para baixo e você acaba não tendo uma vida assim autêntica, feliz, não tem bem-estar consigo mesmo. Então é muito importante a gente falar sobre essas feridas, sobre aquilo que nos machuca, aquilo que nos causa traumas, porque é só falando que nós podemos tratar aquilo, só falando que a gente é curada, né? Conversando, falando sobre isso, né? Então, nós vamos hoje falar sobre essas feridas. Já aproveita e envia aí para os seus amigos, para eles participarem, e aí a gente já vai começar, tá? Só tô esperando um pouquinho mais o pessoal entrar, mas é isso, gente. Eu sei que muitas pessoas se identificaram com as lives anteriores, né? Vieram me falar no direct que aprenderam, que conheceram muitas coisas que antes não sabiam. Então, é muito importante a gente ter conhecimento, a gente buscar conhecimento, agregar valor para a nossa vida e mudar aquilo que não está coerente, aquilo que está trazendo sofrimento, né? Então, é isso. Boa noite, meninas. Fiquem aí comigo. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa prática, então não costumo demorar. Mas vocês fiquem à vontade para mandar pergunta, para comentar alguma coisa, se vocês estiverem se identificando. Vão comentando aí que a gente vai conversando, que esse momento é de vocês também. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre humilhação, que eu acho que é um sentimento que as pessoas até mesmo acham que nunca sofreram. Não, eu nunca passei por isso, ou eu passei por uma situação ou outra em algum lugar, mas isso não me fere. Só que no fundo a gente nem sabe direito como que funciona, como que surge esse sentimento. Então é melhor a gente conhecer, porque às vezes você se identifica, às vezes nem sabe que tem aquilo, né? Então vamos começar aqui com os slides que eu gosto de passar, que vocês também gostam, né? Tem gente até que me fala que gosta de anotar, que me manda foto lá anotando, né?
Então eu preparo aqui com muito carinho para vocês conseguirem acompanhar e ficar mais fácil de entender. Então, o que é humilhação, né? Qual é o significado? É a ação ou efeito de humilhar, de rebaixamento moral, é quando a gente passa por um vexame. E aí, como eu falei nas outras lives, gente, esse sentimento de vexame, de humilhação, ele vai ser sentido por cada pessoa. Tem gente que vai passar por uma situação que pode ser considerada humilhante, mas para ela não é nada, para ela tá tudo bem. E tem gente que vai passar por uma situação e vai se sentir humilhada naquilo. Então depende muito da interpretação e de como a pessoa se sente, tá certo? E aí ela se manifesta normalmente entre 1 e 3 anos de idade, quando a criança está ali se desenvolvendo, aprendendo a comer sozinha, aprendendo algumas coisas já sozinha, começa a entender e compreender o que os pais estão falando para ela, né? Então começa ali mais ou menos nesse momento, e aí, claro, que a cada situação que a pessoa vai vivenciando, ela pode se sentir dessa forma. Ela pode ter esse sentimento de humilhação introjetado, tá? Boa noite, Laís. Que bom ver vocês por aqui. Então, começa aí nessa fase. Mas aí vocês me perguntam assim, Carla, mas o que é se sentir humilhado? Como que uma criança, né, pode se sentir humilhada? Isso às vezes soa até estranho, mas acontece, tá, gente? Então, olha, vamos lá ver. Como que isso acontece? No caso, ainda da criança, quando ela é novinha, ela pode se sentir humilhada em quais momentos? Quando os pais têm nojo, quando elas estão sujas, né, de fezes mesmo, quando a criança tá ali suja e tem que limpar, e aí a mãe ou o pai demonstra nojo, a criança pode começar a ter esse sentimento introjetado nela. Quando os pais têm vergonha, quando estão sujas perto de outra pessoa, e aí qualquer tipo de sujeira, né? Quando tá suja, tá brincando e se suja, e aí o mãe ou o pai é aquele tipo de pessoa muito certinho, muito regrado, né? E aí a pessoa também sente nojo, não gosta, e aí a criança se sente mal de estar daquele jeito. Só que, gente, criança se suja, ela tá aprendendo, ela se suja mesmo, ela brinca, é a coisa mais natural. Só que tem pai e mãe que não vê dessa forma, né? Outra situação, quando os pais têm vergonha quando fazem má criação perto de outras pessoas, né? Então, é quando o pai e a mãe demonstram essa vergonha para a criança. É claro que é natural o pai e a mãe ficar constrangido, mas quando demonstra para a criança, ela pode se sentir humilhada, como se ela fizesse algo muito ruim, sabe? Muito errado, só que ela ainda está aprendendo. E os pais, no caso, né, tem que corrigir, tem que ensinar, mas não necessariamente mostrar que está se sentindo envergonhado pela atitude do filho. E a outra situação, quando os pais contam aos outros rindo dos micos da criança. O que significa isso? Muitos pais têm a mania, né, de contar algo que a criança fez de errado. Falou tal palavra errada, vestiu a blusinha do avesso. A forma como os pais contam isso para outros adultos é muito natural, é muito simples, né? A gente conversa sobre isso normal. Para a criança que está ouvindo, às vezes ela se sente rebaixada, como se ela estivesse fazendo algo errado, a ponto das pessoas estarem rindo delas. Olha, gente, como é algo que a gente não sabe, né? Quem que já ouviu isso? Quem que sabia disso que eu tô falando agora? É algo diferente, a gente não imagina que a criança sente tudo isso. É claro que ela não sabe o que significa, né? Humilhação, ela não vai saber te dizer, ela não tem consciência das emoções, não sabe descrever, mas é um sentimento que já está sendo colocado dentro dela, entendem? Então, tem que tomar cuidado como falar, Carla, então os pais não podem falar alguma coisa engraçada que o filho... Pode, gente, é normal, é natural. Só que tem que tomar cuidado a forma que fala isso, né? Se é caçoando, se é zoando a criança, o que às vezes acontece não é legal, né? Então, quando ele vai crescendo ainda, quando vai se tornando maiorzinho, às vezes as crianças... falam e escrevem muita coisa errada em prova de escola, né? Às vezes até algumas coisas absurdas assim para os adultos, digamos. E aí, gente,
quando os pais vão contar isso para alguém, eles contam dessa forma, caçoando, a criança pode se sentir dessa forma, né? Humilhada, rebaixada. E aí, ao longo do tempo, quando ela vai crescendo, se tornando um adolescente, um adulto, podem vir várias outras situações de humilhação. E o que seriam essas situações? Toda aquela situação em que ela se sente inferior, em que alguém caçoa, zomba do jeito de falar, ou no trabalho, quando rebaixa ela, mostrando que ela não sabe fazer aquilo, e aí se sente humilhada. Ou o que mais acontece? Uma humilhação na questão financeira, né? Que a pessoa não tem muitas condições e aí acaba sendo humilhada em uma loja, em um local, assim, por alguém, né? E tudo isso vai sendo, cada situação que a pessoa vai passando vai sendo internalizado, vai sendo colocado para dentro e vai machucando muito, né? Gente, tá tudo certo por aí? Vocês estão acompanhando? Às vezes parece que tá dando uma travadinha. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Se não tá ouvindo bem, que pra mim às vezes parece que tá travando. Mas aí é só me avisar aqui no chat. E já pergunto pra vocês, né? Alguém daqui já passou por algum tipo de humilhação? Não precisa descrever se não quiser, só colocar sim ou não. Mas alguma humilhação em uma loja, uma situação que se sentiu muito constrangida, se vocês quiserem, vão colocando aí pra mim. Então, essas são algumas situações em que uma criança, um adolescente e até um adulto podem se sentir humilhados, tá? E aí, gente, o que acontece? Para se proteger, o que seria isso? Para a pessoa tentar não sofrer com essa ferida que ela já carrega dentro dela, ela vai usar como se fosse uma máscara. E nós chamamos, né, pelos estudos, que a pessoa que sofre da ferida da humilhação usa a máscara do masoquista. E o que é masoquismo? Tá escrito aí para quem gosta, né? Como eu falei, de acompanhar, de escrever. É o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente, né? Isso não é consciente, mas ela acha que ela não é merecedora. Então, por não se achar merecedora de prazer, de momentos bons, de ter lazer, de se divertir ou qualquer tipo de prazer que seja, ela procura inconscientemente modos de sofrer, de sentir dor, né? A gente conhece essa palavra muito ligada aos atos sexuais. E é nesse sentido, só que não é somente isso, tá? Quando você ouvir essa palavra, não é somente isso, é em qualquer área da vida, em que a pessoa se sinta desprezada, ela não se sente merecedora, indigna, e aí para sentir algum tipo de prazer, ela acha que precisa sofrer, ela acha que precisa ter algum tipo de dor. Então, é nesse sentido, tá? Aí, gente... Quais são as características, então, né? Eu acho que muito do que eu tô falando aqui é até mesmo novidade. A gente ouve de um tipo, de uma forma durante anos e vai descobrindo que existem outras formas desse masoquista agir, né? Então, é interessante a gente entender, né, quais são as características, como é que funciona isso, esse tipo de comportamento. Então, nesse momento, sempre que eu mostro as características, é interessante vocês irem se identificando ou identificando alguém que você conheça, talvez para ajudar, né? Então, vai olhando aí, acompanhando as características comigo, tá bom? Então, eu já vou falar para vocês sobre isso. Quais são as características desse masoquista, que é a máscara de quem tem a ferida da humilhação? A pessoa, ela sente vergonha de si mesmo, então ela sente vergonha do corpo, ela sente vergonha das roupas, ela sente vergonha dela, das atitudes dela. Porém, ela tem dificuldade de mudar isso, tá? E de melhorar. É como se ela precisasse dessa vergonha, porque, como eu falei, ela não se sente merecedora de nada. É uma pessoa que faz tudo na lentidão, não é uma pessoa agitada, não tem pressa, ela faz devagar mesmo.
ela faz tudo pelos outros e carrega um peso. Por isso que eu coloquei ali peso na frente. Ela carrega um peso porque ela faz tudo para todo mundo. Ela não diz não. É uma pessoa que não diz não. É uma pessoa que tudo que as pessoas pedem ela faz, né? Ela quer mostrar que ela pode ajudar. Ela quer mostrar que ela tem essa capacidade e tudo mais. Outra característica, ela acha que não é reconhecido pelo que faz, então por mais que ela faça tudo para todo mundo, ela acha que não é reconhecida, só que ela continua fazendo. Então vocês conseguem perceber como que é um comportamento até mesmo ambíguo, né? Por um lado ela faz tudo para as pessoas, mas ao mesmo tempo acha que não é merecedora, mas continua fazendo. Então é até contraditório, mas é assim que ela age. Por quê? Porque lembra do não prazer, da dificuldade de sentir prazer, da dificuldade de se sentir merecedora? Então, como ela acha que ela não é merecedora, ela tem que continuar fazendo mesmo que as pessoas não reconheçam, tá? Todo o esforço. Ela ocupa muito espaço na vida dos outros, por quê? Justamente por causa dessa ajuda. Ela quer ajudar todo mundo, ela quer fazer tudo por todo mundo, e aí vai ocupando espaço, às vezes, quando a pessoa nem pede. As pessoas nem pedem ajuda, às vezes ela tá tentando ajudar. Outra característica, tem dificuldade para exprimir as suas reais necessidades. Isso aqui é muito sério. Eu, na minha abordagem dentro da clínica, eu trabalho muito com a necessidade do ser humano, né? O que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções estão nos dizendo. E essa pessoa, ela tem dificuldade de reconhecer e de falar quais são suas necessidades. Por quê? Porque ela tá tão envolvida com o outro, com a vida das outras pessoas, que ela não olha para a vida dela, para as necessidades dela, porque, mais uma vez, tudo é em torno desse desmerecimento. Ela acha que ela não é digna, não é merecedora de prazer, das necessidades serem atendidas, né, das coisas não serem nada para ela, é tudo para o outro, tá? Tem mais características que eu vou colocar aqui para vocês, mais algumas. Tem bastante característica do masoquista, tá? Outra coisa, ela chega até a fazer pelo outro que não faz por si mesma. Então, ela até deixa de fazer as coisas por ela, né? E só faz pelas pessoas, só faz para as pessoas. Será que você conhece alguém assim? Ou será que você mesmo é assim, você que está assistindo essa live? Será que você faz muito pelo outro e nada por você? É claro que a gente pode ajudar as pessoas, mas qual é o limite disso? Né? Será que você tem até se esquecido ou se deixado de lado por causa das pessoas? Então, você consegue se identificar em alguma dessas? Como que é aí, né? Outra característica, guarda tudo para si. Toda a sua emoção, todo o seu desejo, o que ela quer, ela guarda, ela não fala, ela não compartilha, né? Eu trabalho muito com pessoas que têm dificuldade de expressar o que está sentindo, né? Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, tem dificuldade de falar, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu penso dessa forma, tem dificuldade de dar uma opinião ou de falar, eu tô sentindo isso ou aquilo. Na clínica acontece muito das pessoas terem essa dificuldade, né? Então, essa é uma das características do masoquista. É claro que a gente tem que olhar todas as características e para definir que tem essa ferida, tem que ser a maioria dessas características que eu estou citando. Mas essa questão, gente, de guardar tudo para si é muito perigosa, pode até mesmo gerar doenças, porque a gente precisa compartilhar o que está sentindo, a gente precisa expor, pedir ajuda, cuidar das nossas emoções. Se a gente guarda tudo, fica aquele bolo de neve, aquela bola de neve dentro da gente sem ser resolvido, sabe? E aí só você fica carregando todo aquele peso. Então não faz bem. Outra coisa, outra característica, né? Uma pessoa muito sensível. Então, qualquer coisa afeta essa pessoa, ela é muito sensível, tudo fica chateada, tudo fica triste, tudo afeta essa pessoa. Ela menospreza a si mesma, por quê? Porque ela foi menosprezada em algum momento da vida dela, ela se sentiu humilhada, rebaixada. Então, ela se menospreza. E ela se menospreza quando? Quando ela se compara com os outros, quando ela se rebaixa,
quando ela se culpa e se recrimina pelos erros, sabe? Nesse sentido que nunca, ao invés de aprender com os erros, está sempre se recriminando, se colocando para baixo mesmo, né? Aí, a outra característica é justamente essa, se recrimina por tudo porque se culpa muito, né? Então, eu sou a errada, eu não faço nada direito, eu não tenho valor, eu que sou ruim, eu que sou incapaz, é sempre nesse sentido. Outra característica, o senso de dever é muito importante. Então, é uma pessoa que precisa cumprir exatamente os deveres, precisa cumprir todas as coisas, porque de alguma forma ela precisa se achar digna e merecedora, por mais que seja muito difícil para ela isso, tá? Então, essas são as características aí. Como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Estão se identificando ou lembrando de alguém? Às vezes a gente vai vendo as características e vai lembrando de alguma pessoa, né? E é bom ficar atento, porque quem sabe você não pode ajudar, né, alguém com isso. Então, gente, nós já falamos aqui, né? Nós estamos falando hoje só para recapitular, para quem está entrando. Às vezes entra, às vezes sai pessoas, né? Para recapitular, nós estamos falando hoje da ferida da humilhação, que pode surgir lá na infância, entre 1 e 3 anos. E aí aqui eu já falei das características de uma pessoa que sente essa ferida e para se proteger ela usa uma máscara, que é a máscara do masoquista, que é aquela pessoa que acha que não é digna e nem merecedora de prazer ou de diversão ou de coisas boas. E aí, para ela sentir isso, ela precisa sentir algum tipo de dor e sofrimento. E aí eu citei as características. E como vocês estão todos quietinhos aí, tá tudo certo, eu vou seguindo, tá? Então, nós falamos das características e aí a gente vai falar, como nas outras lives, dos medos dessa pessoa. O que o masoquista tem de medo? Tem medo da liberdade, porque lembra que eu falei que ele tá sempre envolvido com outras pessoas, sempre querendo fazer tudo por todo mundo. Então é como se as pessoas fossem uma âncora para ele, que tá dando suporte, que tá ali mostrando que ele tá vivo, tá ali mostrando que essa pessoa tá fazendo alguma coisa de útil. E aí, por mais que ele queira liberdade, que ela, né, essa pessoa queira liberdade, ela sempre vai andar em torno de situações que causam obrigações e que tiram essa liberdade dela, né? Então ela tem medo da liberdade, tem muito medo de magoar o outro para que essa pessoa não se distancie, não se afaste dela. Tem medo de parecer egoísta porque ela quer ajudar todo mundo, né? Então a pessoa que quer ajudar todo mundo, fazer tudo para todo mundo, ela não quer ser egoísta. Ela quer ser uma pessoa bem vista, uma pessoa que é generosa, né? Uma pessoa que ajuda todos. Tem medo de revelar os seus desejos, que foi o que eu falei nas características, uma pessoa que não demonstra os desejos, as necessidades e guarda tudo para si. Por quê? Porque ela tem medo de ser humilhada, né? Que é o último item aí. Tem medo de ser rebaixada e humilhada, né? Será que se eu falar o que eu sinto, será que eu falar o que eu quero, as pessoas vão entender? Ou as pessoas vão caçoar, vão zombar de mim, vão me humilhar? Ela já tem essa ferida dentro dela, então qualquer tipo de situação pode ser uma situação humilhante para ela, né? Para a pessoa. Às vezes pra gente é uma situação super natural, super normal, uma brincadeira, mas para a pessoa não é. Então ela carrega esses medos aí, então é muito complicado, né? Uma pessoa que já foi tão humilhada, rebaixada, isso acontece muito dentro da família, né? Às vezes a família acaba sendo essa pessoa, esse meio ambiente que não dá suporte, além de não dar esse suporte, acaba sendo um meio que humilha, sabe? Que coloca a pessoa para baixo, que fala que não vai ser ninguém, que não faz nada direito, que chama de burra. Ai, você é burra, você nem sabe falar direito, você não é inteligente, você nunca vai passar numa faculdade, né? São situações humilhantes. Ai, você não tem dinheiro, não consegue um emprego bom, nunca vai ter um carro, uma casa. Olha que palavras pesadas, né? De se dizer. E aí a pessoa vai sentindo cada vez mais humilhada, rebaixada, né? Se sentindo envergonhada.
Então, a gente, inclusive, tem que tomar cuidado com o que fala. E, às vezes, você mesmo pode ter ouvido todas essas coisas da sua família e se sentir assim, né? Então, é algo que precisa ser realmente cuidado, tratado. A gente precisa olhar para isso, né? Para poder dar um novo sentido e não ficar em torno desse peso, dessas palavras e dessas situações humilhantes, tá? Então, esses são alguns medos, vamos seguindo aqui. E aí, o que acontece? Essa situação é tão complicada, essa ferida, né? Assim como as outras que eu citei, pode desenvolver algumas doenças, tá? E a gente também, como eu falo sempre, precisa estar atento a isso. E aí, quais são as doenças que essa ferida da humilhação, né, pode gerar? Pode ser que a pessoa desenvolva alguma dessas doenças, tá? Então, uma delas são dores na coluna, porque, como eu falei, a pessoa tá carregando um peso. É um fardo ter que ajudar todo mundo, é um fardo ter que fazer tudo para todo mundo, ter que se deixar de lado, de não olhar suas necessidades. Então, é um fardo, a pessoa carrega um fardo, né? Outra questão, problemas respiratórios. Por quê? Novamente, porque a pessoa se sente sufocada pelos problemas de outras pessoas, fica carregando o problema de outras pessoas e se sente sufocada. Então, o emocional leva para o corpo, gente, e aí pode ter problemas respiratórios, né? Outra questão, problema de fígado. No caso do fígado, tem a ver com o fato da pessoa, que o fígado filtra, né? E emocionalmente falando, quem sofre disso filtra a raiva, né? Então tá filtrando ali a raiva, tanto que sente de si mesma quanto sente daquela pessoa que humilhou. Em todas as feridas emocionais a gente vai encontrar a raiva, o ódio. Por quê? Porque se a pessoa tá se sentindo ferida é porque alguém machucou ela, alguém fez com que ela se sentisse assim. Então ela nutre uma raiva, ela nutre um ódio por alguém. Claro que às vezes em menores ou maiores escala, depende da pessoa e do que aconteceu, mas ela sente, e aí algumas pessoas liberam essa raiva e outras não, né? Aí ele está dizendo aqui: penso às vezes que essas pessoas podem ter vivido isso também. Sim, Elis, sim. Todas as feridas emocionais, normalmente, na maioria das vezes, nós nunca podemos generalizar. Mas, assim, disparado, em grande parte, o que acontece? A pessoa que tem aquela ferida, a pessoa que sofre aquilo, a pessoa que tem um comportamento que nós chamamos de disfuncional, normalmente ela pratica isso com outros, porque ela sofreu também, ou porque os seus pais também sofreram e passaram isso para ela. Então, tá muito envolvido com isso sim, viu, Elis? Tá certinho. Outras doenças, né? Problemas de garganta, né? Também essa pessoa pode ter. Por quê? Porque ela reprime o que ela sente, reprime os desejos, as emoções. Então, está ligado com problemas de garganta. Tireoide, problemas dermatológicos estão ligadas com ela não assumir as suas necessidades e não ir em busca de suprir as suas necessidades, né? Como eu falei antes. Então, pode ter alergia, problemas dermatológicos e problemas na tireoide também. Outras doenças, hipoglicemia, diabetes e problemas cardíacos que estão ligados com essa questão do prazer, né? O coração, a gente fala que é o órgão da alegria de viver. Então, essas duas doenças podem estar ligadas com o fato da pessoa ter medo do prazer e achar que para ter algum prazer na vida precisa sofrer, né? E aí, ligado a isso, pode ter alguma dessas doenças, tá? Então, novamente, se você se identifica, é claro, gente, as doenças, é bem delicado falar disso, porque essas doenças que eu tô citando, elas podem ser diversas coisas, assim como muitas delas estão em outras feridas. Muitos transtornos têm doenças iguais, têm sintomas iguais, né?
Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, isso só faz com um profissional mesmo, tá? Você pode até se identificar, mas é o profissional quem vai dizer. Por isso que é muito importante, qualquer dor que você sinta, qualquer sintoma que você sinta, você primeiro procurar um médico para eliminar alguma questão física e aí sim procurar um psicólogo, um psiquiatra para questões emocionais, tá? E aí, partindo da doença, nós vamos já para a cura. Então tá, como que eu cuido disso? Eu coloco ali cura, né? Mas é só um meio de dizer como cuidar disso, tá? E se alguém aí novamente tiver algo a compartilhar ou alguma pergunta, pode ir fazendo. Então, para essa pessoa que sofre da ferida da humilhação e que usa essa máscara do masoquista, que é aquela pessoa que tem dificuldade de sentir prazer em qualquer área da vida, dificuldade de se sentir bem, alegre, de se divertir porque acha que é uma pessoa que não é merecedora e nem digna de nada. Para a gente tratar isso e cuidar disso, ela precisa fazer algumas coisas, né? Que seria compreender o que a faz sentir vergonha de si mesma. Então, o que na sua vida te faz se sentir humilhada, te faz se sentir envergonhada? Quais são os comportamentos que te fazem sentir assim? Você sabe que essa pessoa que tem essa ferida, e normalmente ela atrai para ela situações vergonhosas, situações de mico, alguns vexames, por exemplo. Ela se envolve com pessoas, uma mulher, vou dar um exemplo, uma mulher que se envolve com um homem que quando bebe faz ela passar vergonha, né? Ou um homem que dá em cima de outras mulheres na frente dela, né? Então, normalmente essa pessoa atrai para ela situações que a deixam envergonhada. Normalmente ela se veste de um jeito que a deixa envergonhada, né? Ela mesma pratica coisas que a rebaixam, sabe? Mas é porque ela não se sente merecedora, então ela fica nesse ciclo. E aí, para sair disso, ela precisa enxergar. Primeira coisa de todas as feridas é a aceitação, é enxergar, né? É se identificar com a ferida e aí assumir isso, aceitar e depois ir para os próximos passos, né? No caso da ferida e da humilhação, o próximo passo seria compreender o que faz essa pessoa sentir a vergonha, reconhecer situações que se humilhou, que ela mesma se colocou, né? Ela se coloca em situações humilhantes, então é bom reconhecer isso. Reconhecer quando ela se sente rebaixada por outras pessoas, em que momento, em que situação as pessoas fazem algo que fazem ela se sentir assim, humilhada, rebaixada. Outra coisa, começar a assumir suas necessidades. Olha, eu sinto isso, eu preciso disso, o meu corpo, a minha mente, a minha alma está necessitando disso. Começar a assumir. Assumir menos responsabilidade dos outros. Começar a olhar mais para si, mais para suas necessidades e menos responsabilidade do outro, porque lembra, essa pessoa, ela se coloca na vida do outro em exagero, as pessoas nem pedem ajuda e ela tá lá, querendo ajudar e fazer as coisas, mas de uma forma muito exagerada e até mesmo intrometida. Então ela precisa se responsabilizar mais por si, menos pelos outros. A outra questão é reconhecer os seus limites, né? Reconhecer o limite do meu corpo, reconhecer até onde eu posso ir para fazer isso, para fazer aquilo, né? Para ajudar as pessoas. E ser capaz de pedir ajuda. Ao invés de só ajudar todo mundo, ela começar a ser capaz de pedir ajuda e de se deixar ser ajudada também. E mais uma vez, gente, eu repito que tudo isso acontece dentro da terapia, um processo, né? E esse processo é feito com profissionais. Então, é na terapia que essa pessoa vai entender tudo isso, que essa pessoa vai conseguir, né? Porque às vezes você fala, mas Carla, como que a pessoa vai conseguir fazer isso? Reconhecer os limites, pedir ajuda, assumir as necessidades? É dentro do processo de terapia, porque ali com o terapeuta ele vai ajudar ela a trazer reflexões, até mesmo atividades que a gente trabalha na clínica, para essa pessoa poder se curar disso, poder elaborar essa ferida e ter uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada.
tá? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Eu tenho certeza, deixa eu voltar aqui pra mim. Eu tenho certeza que, assim, foi muita coisa nova, não sei se vocês sabiam de tudo, vocês sabiam de tudo isso, né, que eu falei, quando começa dessas características, né? Como eu falei antes, às vezes esse sentimento de humilhação, ninguém dá muito valor, né? As pessoas acham que é algo que acontece ali, passa e pronto, mas ele pode ficar guardado sim, então tem que olhar para isso, né? Então acho que deu para vocês compreenderem bastante, entenderem, e é isso que eu queria passar para vocês, tá? Quem não assistiu as outras lives ficou salva, tá lá no meu feed, no IGTV, é mais fácil de achar, tá lá no IGTV. E a próxima, gente, eu ainda não coloquei data, porque minha rotina, minha agenda tá maluca, né? Tem muita coisa aí, muito projeto saindo, muita coisa acontecendo. Mas a próxima vai ser sobre traição. Sempre que a gente fala de traição, às vezes a gente só pensa em relacionamento amoroso, mas existe traição de todo tipo, de amizade, de sócios no trabalho, né? E eu vou falar de uma forma geral sobre a traição. Então, você já fica aí ligadinho para a próxima live, tá? E aí não perca, porque tá bem bacana, né? Amei muito, muito interessante. Ai, obrigada. É Maíra, né? Mayra, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Agradeço muito a participação de vocês. É muito especial vocês estarem aqui, né? Porque a gente prepara tudo com muito carinho. Então, agradeço vocês. Até a próxima. E essa live também vai ficar salva se você quiser mandar para alguém, tá? Um beijo e um bom restinho de segunda.